Olá, aqui é Paula Fiuza e a aula de hoje é sobre finanças comportamentais. O comportamento humano no mundo das finanças tem se destacado e ganha cada vez mais espaço quando o assunto é a educação financeira. A educação financeira vem sendo articulada e proposta como uma agenda incorporada à psicologia econômica. Isso acontece porque cada vez mais se percebe que somente a presença ou não de conhecimento técnico não é suficiente para explicar por que as pessoas tomam decisões econômicas financeiras cuidadosas. Finanças comportamentais é uma linha de pesquisa que está inserida dentro dos estudos de psicologia econômica. Essa vertente se propõe a estudar a forma como a mente processa as informações para a tomada de decisões diante de recursos finitos, com vieses cognitivos e emocionais. Assim, quando falamos de comportamento financeiro, precisamos levar em consideração que o entendimento das emoções é essencial para falarmos de finanças comportamentais. O autocontrole e o comportamento financeiro são muito relevantes e ao pensarmos em consumir e poupar. As mudanças nos hábitos financeiros são necessárias para o aumento da poupança. Então, à luz dessa abordagem, podemos nos perguntar: por que as pessoas gastam mais do que ganham? A principal linha de argumentação da teoria econômica até os dias de hoje supõe que os indivíduos se comportam de forma racional. Racionalidade nessa visão significa que as pessoas analisam todas as informações necessárias para então definir uma estratégia ótima sobre o que comprar e quanto gastar com consumo para atingir seus objetivos. No entanto, o que a realidade nos mostra é outra coisa. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, cerca de 44% das compras feitas pela internet ocorrem por impulso, ou seja, são compras feitas sem pesquisa ou planejamento prévio, sem necessidade e sem considerar as consequências futuras. Isso acontece porque nós, seres humanos, tendemos a agir influenciados por fatores afetivos, impulsionados pelo instinto emocional. Nossa tomada de decisão tem motivações não só emocionais, mas também morais, baseado naquilo que acreditamos ser certo hoje, sem muito embasamento teórico para uma decisão assertiva e que nos traga bem-estar econômico e benefícios financeiros a curto e longo prazos. Dentre os comportamentos que contribuem para uma tomada de decisão racional ou emocional, encontra-se o problema do autocontrole no comportamento financeiro, que tem se destacado nos estudos sobre psicologia da poupança e na tentativa de motivar as pessoas a se tornarem poupadores. Estudiosos apontam que a falha do autocontrole ocorreria quando a tentação vence a capacidade do indivíduo de resistir. Os gatilhos emocionais e vieses psicológicos são responsáveis por esse tipo de sentimento. Aquela vontade de comprar algo agora para uma satisfação imediata pode ser um deles. O estado emocional das pessoas pode interferir na tomada de decisões. Por isso, o autocontrole é relevante ao pensarmos quanto precisamos poupar e consumir para que sigamos na construção de uma economia sustentável. Mas a falta de autocontrole não tem a ver apenas com uma ação por impulso. Muitas vezes nos falta autocontrole porque não temos muita noção da situação das nossas contas bancárias, por exemplo. Fazemos uma contabilidade mental e achamos que está tudo certo, e quando percebemos já gastamos mais do que podemos. E isso pode ser diferente para pessoas ricas e pobres e com efeitos distintos. O livro Escassez desenvolve esse aspecto. Uma pessoa pobre que possui um orçamento muito apertado é bem mais provável que tenha muita noção de quanto tem sua conta bancária. Sua contabilidade mental será muito mais precisa do que uma pessoa que tem folga, porque cada centavo gasto a mais significará um outro gasto que a pessoa precisará renunciar. Porém, em função do foco excessivo no orçamento de curto prazo, a pessoa pode tomar decisões mais racionais considerando o longo prazo. Por exemplo, ela pode contrair uma dívida para pagar uma conta que precisa ser paga, sem considerar que os juros da dívida é muito alto e ela terá muito mais dificuldade de pagar a dívida no futuro. Na ânsia de fechar o orçamento, ela poderá tomar decisões por impulsos, que depois terão um custo muito alto. Quando uma pessoa está sempre preocupada com o dinheiro, essa preocupação fica como um ruído na cabeça que compromete inclusive a inteligência e a capacidade de execução de tarefas simples. Aqui, o que dificulta uma pessoa se tornar poupadora é a dificuldade de fechar as contas. A pessoa entra em um ciclo vicioso de compensar um gasto com outro, atrasar contas, contrair dívidas, que é muito difícil de sair. Apenas com muito planejamento e talvez com a participação em alguma política social, ela poderá sair desse ciclo. Já uma pessoa que não vive no limite do seu orçamento pode esquecer quanto tem na sua conta bancária e fazer uma compra por impulso, sem grandes efeitos prejudiciais.
Pode ser que naquele mês ela fique com um orçamento mais apertado, mas ela não precisará abrir mão de nada por causa dessa compra. Nesse sentido, é mais provável que pessoas com alguma folga no orçamento tomem pequenas decisões irracionais, muitas vezes motivadas por impulsos, mas que não comprometem de forma muito consistente o seu orçamento. O problema passa a existir quando as decisões irracionais de consumo passam a ser muito recorrentes e o acúmulo desses gastos comprometem o orçamento da pessoa. Esse tipo de pessoa pode estar mais sujeita a consumir itens pelos quais não pode pagar para atender necessidades de serem reconhecidas por um grupo, por exemplo. Se achamos que é um carro caro ou uma roupa de marca que vai nos fazer sentir importantes ou incluídos no grupo, podemos querer ter isso, mesmo que não caiba no nosso orçamento. Assim, se queremos nos inserir em espaços nos quais as pessoas ostentam muitos bens, é bem provável que queremos ostentar também, para nos sentirmos incluídos. Nesse caso, o que prejudica a pessoa é a dificuldade de diferenciar o que é realmente necessário. Como ela não tem um orçamento tão apertado, provavelmente, com maior consciência de quais gastos fazem sentido, ela poderá se tornar uma pessoa poupadora. De acordo com o Guia da Economia Comportamental e Experimental, as pessoas gostariam de ter poupado mais, procrastinado menos para iniciar uma poupança, mas não conseguem controlar os gastos mensais excessivos ou subestimam o valor que precisam guardar para suas necessidades futuras. Isso mostra que mesmo as pessoas que não vivem no limite do seu orçamento tomam decisões que não promovem a poupança. Em alguns países existem práticas para motivar trabalhadores a pouparem de forma automatizada. Os instrumentos de poupança programada estão ganhando espaço cada vez mais expressivos. Oferecer ferramentas que viabilizam um plano de poupança automatizada a funcionários parece ser um caminho viável para mudanças de comportamentos relacionados à poupança. Existem formas que nos propiciam resistir às tentações impulsivas, tais como evitar se deixar levar por uma contabilidade mental, seja por meio do preenchimento de uma planilha de controle de gastos ou por meio de outras estratégias. Prever o dinheiro da poupança por meio de transferências automáticas para contas de investimento ou para planos de previdência. Evitar fazer compras quando estamos emocionalmente abalados. Identificar gatilhos que nos fazem querer consumir itens que não são necessários, como seguir perfis de lojas que gostamos em redes sociais, frequentar espaços que nos fazem querer consumir ou visitar sites que nos fazem querer comprar o que não precisamos. Outra medida que nos ajuda no autocontrole é o processo de planejamento financeiro, que tem se tornado peça-chave para auxiliar pessoas no bom gerenciamento do dinheiro. O planejamento financeiro é uma ferramenta que nos motiva a identificar quais são nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, de forma a desenvolver um plano para nossa poupança visando o alcance desses objetivos. Quando criamos hábitos financeiros saudáveis, como economizar mais nos anos em que temos melhores salários, corremos menos riscos de endividamento e aumentamos a possibilidade de poupança pessoal. A visão holística das nossas finanças é fundamental para sabermos onde queremos estar no futuro e aumentar a nossa capacidade de poupança. Para isso, é preciso planejar, definir necessidades e eleger prioridades. Você pode obter mais informações na bibliografia complementar desta aula. Também pode tirar dúvidas no fórum e nos espaços de discussão ao vivo. Tchau!